palavra cálculo vem do latim calculus, que significa pedra, o qual é uma reminiscência da técnica primitiva de executar operações matemáticas simples por meio de pequenas pedras. As primeiras ideias do cálculo surgiram na Grécia Antiga há 2500 anos atrás. Já eram conhecidos na época a área de polígonos regulares como o triângulo e o quadrado, porém ainda não se sabia a área do círculo. Por ele não ter um lado reto, nenhum método de cálculo de área funcionava. Foi então utilizado o método da exaustão, que consiste em pegar polígonos que você conhece a área, como o triângulo, e ir colocando dentro deste círculo até que não sobre nenhum espaço vazio. Fazendo isso, para conseguir um círculo de raio 1, eles descobriram um número infinito que o chamaram de π. A soma das áreas de todos os triângulos dentro do círculo de raio 1 é π. Eles perceberam que a área variava com um quadrado do raio. Na linguagem atual, dizemos que a área do círculo é o limite das áreas dos polígonos regulares a ele inscritos. Através do limite, se chega à diferencial e na derivada. A integral é uma operação sobre a diferencial. Portanto, o cálculo diferencial e integral está fundamentado em um conjunto de operações envolvendo 4 operadores: limite, diferencial, derivada e integral. Para se chegar ao cálculo diferencial e integral atual, teve como participação os estudos de vários matemáticos, os quais foram sendo desenvolvidos até que se chegasse na Idade Moderna, que foi quando Gottfried Leibniz e Isaac Newton recolheram essas ideias e as juntaram, e criaram uma única teoria que viria a constituir o cálculo. Tanto Newton como Leibniz chegaram de maneira distintas ao teorema fundamental do cálculo, e por isso receberam os créditos da descoberta do cálculo. Com o passar dos anos, vários matemáticos contribuíram para o aperfeiçoamento dos resultados obtidos por Newton e Leibniz. O cálculo diferencial e integral surgiu da necessidade de calcular volumes e áreas. Ele também permitiu que as pessoas definissem os coeficientes angulares de curvas, calculassem grandezas como a velocidade e a aceleração de corpos em movimento e determinassem os ângulos que seus canhões deveriam ser disparados para obter o maior alcance. Além disso, com a ajuda do cálculo foi possível prever quando planetas estariam mais próximos ou mais distantes entre si, etc. Atualmente, esta ferramenta da matemática pode ser aplicada em diversas situações. Através do cálculo, podemos calcular a taxa de crescimento de uma cultura de bactérias, estimativa da variação de um tumor na terapia radioativa, previsão de resultados econômicos, distância máxima a ser percorrida por um foguete, fluxo de carros nas estradas, cálculo do número de poços petrolíferos a serem abertos para obter uma produção mais eficiente, cálculo da expansão de uma mancha de óleo no mar, quantidade de quartos que devem ser alugados em um hotel para que a receita seja máxima, fluxo de água nos tubos, achar as quantidades ideais de produção que minimizam custos e quais as que maximizam lucros, achar o melhor caminho de modo a minimizar o tempo de percurso. Portanto, o cálculo é o ramo da matemática que se dedica ao estudo de taxas de variações de grandezas e acumulação de quantidades. Por esses motivos, o cálculo diferencial e integral é hoje considerado um instrumento indispensável do pensamento em quase todos os campos da ciência pura e aplicada, em física, química, biologia, astronomia, engenharia, economia e até mesmo em algumas ciências sociais, além de áreas da própria matemática.